Diário de um Neurodivergente, parte 15. Não seria apenas mais um jogador no tabuleiro. Eu seria o arquiteto de algo novo, algo que poderia transformar a dor em propósitos e a raiva em ação. E essa visão, mais do que qualquer outra coisa, foi o que me deu forças para continuar. Parte 7. Primeiro amor e primeiros relacionamentos. Querido leitor, fico imensamente grato por termos chegado até aqui, juntos. Cada página que escrevemos e lemos é um testemunho de conexão entre nossas histórias. Antes de mergulharmos em um outro capítulo, tão essencial como o de O Primeiro Amor e das relações amorosas, sinto que preciso te levar para dentro da minha mente. Quero que você entenda como ela funciona, como os mecanismos internos de um neurodivergente moldam a maneira como enxergamos o mundo e como isso influencia cada escolha, cada sentimento, cada interação. Você se lembra quando, na minha infância, minha professora me descreveu como muito inteligente, mas facilmente distraído? Essa frase ecoa em minha memória porque ela capturou uma verdade profunda sobre mim e muitos outros como eu. A nossa maneira de focar no mundo não é linear, não segue os mesmos padrões do que a maioria. Isso pode ser tanto uma bênção quanto um desafio constante. Permita-me criar uma imagem para você. Imagine uma câmera de lente extremamente aberta, capaz de captar cada detalhe em uma paisagem vastíssima. Você olha pela câmera e vê não apenas o que está à sua frente, mas também o movimento das folhas, do vento, o som distante de uma risada, o brilho sutil de um raio de sol tocando o chão. Tudo está ali, disponível, mas ao mesmo tempo tudo compete pela sua atenção. É assim que funciona a mente de um neurodivergente no dia a dia. Nosso foco é amplo, quase como uma rede que lança um olhar sobre o mundo e captura mais do que pode carregar. Mas aqui vem o grande paradoxo. Em meio a essa dispersão, existe algo que nos define: o hiperfoco. Imagine agora que essa mesma câmera, capaz de ver tudo, decida dar um zoom extraordinário em um único detalhe. Ela ignora tudo mais, o som, o movimento, o brilho, e fixa sua atenção exclusivamente naquele ponto. O mundo ao redor desaparece. Tudo o que existe é aquele objeto, aquele pensamento, aquele momento. Esse hiperfoco é uma característica fascinante e muitas vezes incompreendida de nós, neurodivergentes. Ele nos permite mergulhar profundamente em algo, dedicar uma atenção quase obsessiva a um tema, uma ideia, uma tarefa. Para muitos, isso é visto como uma força, uma habilidade extraordinária, e de fato é. Mas toda força também traz seus próprios desafios. Lembro-me de uma vez, ainda na escola, quando nos foi dada a tarefa de montar um projeto simples sobre o sistema solar. Enquanto meus colegas dividiam suas atenções entre tarefas e conversas, eu mergulhei de cabeça no trabalho. Era como se o sistema solar tivesse se tornado o único universo que existia para mim. Li livros, desenhei mapas, construí modelos em 3D com materiais que achei em casa. No dia da apresentação, minha professora ficou surpresa e disse: "Isso é mais do que eu pedi. Para mim, aquilo era simplesmente o resultado do meu hiperfoco." Mas nem sempre é assim. Às vezes, esse mergulho profundo pode nos afastar do mundo ao nosso redor. Quando estamos nesse estado, é difícil ouvir, responder ou até mesmo perceber as necessidades de quem está ao nosso lado. Parece egoísmo, mas não é. É simplesmente a intensidade de como vivemos aquele momento.
É como se a câmera, uma vez ajustada ao zoom, perdesse temporariamente a capacidade de voltar ao modo abrangente. Agora pense, em quantas vezes na vida você quis mergulhar em algo, mas se viu dividido entre 1000 distrações. Para nós, o hiperfoco é quase como uma dádiva, um espaço onde tudo ou mais desaparece e só o que importa permanece. Isso nos ajuda a criar, a inovar, a descobrir caminhos que os outros podem não ver, mas ao mesmo tempo nos isola. Por outro lado, quando a câmera está em modo aberto, somos capazes de notar coisas que os outros talvez não percebam. Na infância, por exemplo, eu reparava nas microexpressões das pessoas, nos detalhes dos gestos, nas variações de tom de voz. Esses pequenos pedaços de informação que a maioria descartaria se tornavam peças de um quebra-cabeça que eu montava constantemente. Era a minha forma de entender o mundo e talvez de me proteger dele. Mas havia um grande preço. Estar constantemente atento a tudo pode ser exaustivo. Muitas vezes eu me pegava desejando que houvesse um botão para desligar essa tensão, para silenciar o barulho constante de pensamentos e estímulos. Você já sentiu isso? Essa vontade de pausar o mundo ao seu redor? De desligar o som e apenas existir em silêncio? À medida que fui crescendo, comecei a entender melhor esse funcionamento interno. Percebi que a chave estava em aprender a usar a câmera, a controlar quando abrir a lente e quando fechar o foco. Não era fácil e ainda não é. Há dias em que sinto que não tenho controle nenhum, em que minha mente insiste em vagar sem destino, ou ao contrário, se fixa em algo que eu não consigo deixar de lado, mesmo quando deveria. E é nesse ponto que eu quero te trazer de volta ao meu lado. Enquanto escrevo isso, enquanto compartilho essas memórias e reflexões, sinto como se estivéssemos viajando juntos por esse mundo complexo que é a mente humana. Minha mente, sua mente, cada uma de suas próprias peculiaridades e formas de ver o mundo. Talvez você esteja se perguntando como isso tudo se conecta ao tema do primeiro amor. E eu prometo que chegaremos lá. Mas para entender as emoções, é preciso primeiro entender o palco onde elas se desenrolam. Porque, querido leitor, o amor, assim como a vida, é uma dança entre o foco e a dispersão. É sobre perceber os pequenos detalhes, mas também saber o quanto abrir o olhar e enxergar o quadro completo. E essa dança, para mim, começou a se desenhar muito antes de sequer eu saber o que era o amor. Começou aqui, nesse universo interno, onde o foco e a distração coexistem, moldando cada escolha, cada pensamento, cada passo. E agora que estamos aqui, prontos para explorar o próximo capítulo, convido a você a manter a câmera aberta, mas com um dedo no botão do zoom, porque o que vem a seguir é uma história que só pode ser compreendida em todos os seus detalhes e nuances. Está pronto para continuar essa jornada comigo? Após aquele momento em que o projeto surgiu, algo mudou profundamente dentro de mim. Era como se uma nova chama tivesse sido acesa, algo que iluminava até os cantos mais escuros da minha alma. O projeto se tornou meu hiperfoco. Não importava o que acontecesse, ele sempre estava ali, como uma engrenagem, rodando silenciosamente no fundo da minha mente. Às vezes, ele saía do foco principal, cedendo espaço para outras coisas que a vida me apresentava. E, curiosamente, esses desvios de rotas sempre tinham a ver com paixões. A primeira delas veio aos 17 anos. Um sentimento tão arrebatador que mudou o curso dos meus dias. Essa foi a parte 15 do livro Diário de um Neurodivergente. Para adquirir o livro,
entre em contato com Adriano Ordina. Vejo vocês nos próximos capítulos.